Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Quando a noite se aprofunda e os sons do mundo diminuem, há histórias que parecem se aproximar por conta própria. Elas não batem à porta, apenas se acomodam no silêncio, como alguém que conhece bem o caminho. Talvez você já tenha sentido isso, a impressão de que certas narrativas só pedem atenção quando tudo ao redor desacelera. Se você chegou até aqui procurando um lugar onde possa simplesmente parar por alguns instantes, saiba que encontrou. Este é o Noites de Lendas Esquecidas, um espaço onde histórias antigas são contadas com a calma que elas merecem. Se quiser acompanhar mais noites como esta, inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas porque talvez você goste de ter para onde voltar quando o silêncio pedir companhia. Esta é uma dessas noites, e as histórias que chegam agora vêm de terras antigas, onde o vento atravessava colinas verdes e os deuses ainda caminhavam entre os humanos. Se quiser, fique. Ouça em voz baixa. Essas são lendas celtas, contadas como sempre foram, em tão calmo, à meia luz, como um sussurro que atravessa séculos. Os antigos celtas não separavam o visível do invisível. Para eles, rios tinham memória, colinas guardavam espíritos, e a névoa não era apenas neblina, era passagem. Diziam que, em certas horas da noite, o mundo dos homens e o mundo do outro lado se tocavam suavemente, como duas folhas encostadas pelo vento. Era nesse limiar que surgiam as histórias, não como entretenimento, mas como explicação do mundo, dos ciclos, da perda e do retorno. Histórias que ensinavam sem impor, que alertavam sem gritar. Essas terras ficavam onde hoje chamamos de Irlanda, Escócia, País de Gales, partes da França e da Espanha. Mas para quem as habitava, não havia países, apenas tribos, clãs, famílias que conheciam cada pedra do caminho, cada curva do rio, cada árvore que já estava ali antes dos avós de seus avós. Eles viviam próximos da terra de um jeito que hoje parece distante. Conheciam o cheiro da chuva antes dela chegar, sabiam quando plantar pelo movimento das estrelas e respeitavam o silêncio das florestas como quem respeita um templo. Não tinham livros como os conhecemos. Suas histórias eram contadas de boca em boca, ao redor de fogueiras, em noites longas de inverno, quando o frio mantinha todos próximos. Os druidas, sábios e guardiões da memória coletiva, eram os responsáveis por manter essas narrativas vivas. Levavam anos para aprender tudo: poemas, genealogias, leis, rituais. Alguns diziam que um druida podia estudar por 20 anos antes de ser considerado pronto, e mesmo assim nunca escreviam, porque acreditavam que a palavra falada tinha poder que a escrita não conseguia carregar. A voz tremia, pausava, enfatizava. A voz estava viva. Por isso, quando contavam sobre deuses e heróis, não era apenas para lembrar feitos do passado, era para manter viva uma forma de entender o mundo. Cada história era um mapa invisível, um guia sobre como viver, como morrer, como enfrentar o medo, como aceitar a perda. E tudo isso era feito sem pressa, sem desespero, apenas com a certeza de que algumas coisas precisam ser ditas devagar para serem realmente ouvidas. Dizem que, ainda muito jovem, Cuchulainn assumiu um juramento que poucos ousariam sustentar. Ele não dormia quando a terra precisava ser defendida, não porque fosse incansável, mas porque compreendia o peso do limite entre vigília
e sonho. Nas noites frias de Ulster, enquanto outros repousavam, ele permanecia atento, ouvindo o farfalhar da relva e o sussurro distante dos ancestrais. Acreditava-se que sua força vinha justamente desse estado, nem desperto por completo, nem entregue ao sono, um lugar raro, onde o espírito escuta mais do que o corpo. Cuchulainn não nasceu com esse nome. Chamava-se Setanta, quando era apenas um menino em Eman Macha, a fortaleza do rei Conchobar. Era filho de Dectaire, irmã do rei, e havia quem dissesse que seu verdadeiro pai era o deus Lugh, aquele que dominava todas as artes. Mas essas coisas nunca eram ditas com certeza absoluta. Os celtas gostavam de deixar espaço para o mistério. Setanta era diferente desde cedo, não no sentido de ser arrogante ou cruel, mas no sentido de carregar dentro de si uma intensidade que assustava até os adultos. Aos 7 anos, ele ouviu falar do grupo de meninos guerreiros que treinava na corte do rei. Sem pedir permissão à mãe, pegou seu bastão de brincar e sua bola de arremesso e caminhou sozinho até Eman Macha. A viagem era longa, mas ele não hesitou. Quando chegou, os meninos estavam em pleno jogo. Sem se apresentar, Setanta entrou em campo e começou a jogar. Os outros, indignados com a ousadia, atacaram. Eram 50 contra 1, e Setanta venceu todos. Não porque fosse violento, mas porque simplesmente não conseguia perder. Havia algo nele que não aceitava a derrota, não por orgulho, mas por natureza. O rei Conchobar, observando tudo, percebeu que aquele menino era especial. Mas também percebeu que aquela chama que ardia nele precisava de direção. Sem direção, uma chama assim consome tudo ao redor, inclusive quem a carrega. Foi pouco depois disso que Setanta ganhou o nome pelo qual seria lembrado para sempre. O rei Conchobar foi convidado para um banquete na casa de Culann, o ferreiro. Culann era respeitado não apenas por seu trabalho com o metal, mas por sua hospitalidade. Sua casa era um lugar de fartura e boa conversa. Mas Culann também possuía um cão de guarda feroz, treinado para proteger a propriedade com a vida. Esse cão não conhecia piedade, atacava qualquer intruso sem hesitação. Setanta, que havia ficado para trás terminando um jogo, chegou tarde ao banquete. Ninguém avisou Culann que ainda faltava alguém. O ferreiro, achando que todos já estavam dentro, soltou o cão. A fera avançou sobre o menino com toda a sua fúria. Setanta não tinha armas, apenas sua bola de arremesso. Com ela, atingiu a garganta do animal, e quando o cão cambaleou, Setanta o segurou e, em desespero, o matou com as próprias mãos. Culann, ao ver seu cão morto, não gritou de raiva, chorou. Aquele animal era mais que proteção, era companhia, era lealdade. Setanta, ainda criança, entendeu a dor que havia causado e fez uma promessa: eu serei seu cão até que você encontre outro. Guardarei sua casa como ele guardava. Desde então, foi chamado Cuchulainn, o cão de Culann, um nome que carregava peso. Não era título de honra conquistado em batalha gloriosa, era responsabilidade assumida por um erro. E talvez seja por isso que ele nunca esqueceu. Até os heróis começam quebrando algo. Cuchulainn cresceu e se tornou o guerreiro mais temido de Ulster. Mas temido não significa odiado. Havia nele uma estranha combinação de ferocidade e gentileza. Podia lutar contra exércitos inteiros durante dias sem recuar, mas também podia sentar-se ao lado de uma criança assustada e acalmá-la apenas com a presença.
Dizem que quando entrava em batalha, algo mudava nele. Uma transformação que os antigos chamavam de hiastrade, a distorção de guerra. Seu corpo se retorcia, seus olhos ardiam, e ele se tornava algo além do humano. Era aterrorizante de se ver, mas aqueles que o conheciam sabiam que essa fúria não vinha de prazer pela violência, vinha de uma necessidade desesperada de proteger o que amava. E Coquelin amava Ulster, amava sua gente, suas colinas, suas histórias. Por isso, quando a rainha Medb de Connacht reuniu exércitos para invadir suas terras, ele os enfrentou sozinho. Não porque fosse suicida, mas porque os homens de Ulster estavam sob uma maldição que os deixavam fracos como mulheres em trabalho de parto sempre que a terra era ameaçada. Apenas Coquelin, por ser filho de um deus, estava imune. Durante semanas ele lutou sozinho. Dia após dia, enfrentava campeões enviados por Medb e vencia. Mas a cada vitória, algo dentro dele se desgastava. Não o corpo, a alma. Porque matar, mesmo em defesa, cobra seu preço. Há quem diga que nas noites entre batalhas, quando ficava sozinho vigiando as fronteiras, Coquelin chorava. Não de medo, mas de cansaço. Cansaço de carregar tanto. E foi numa dessas vigílias que algo aconteceu. Algo que poucos contam, mas que muda tudo. Coquelin estava encostado numa pedra, olhando o horizonte escuro, quando sentiu uma presença. Não era inimiga, era antiga. Virou-se e viu uma mulher. Ela não disse o nome, mas ele soube. Era a Morrigan. A Morrigan não sorriu. Apenas o observou por um tempo que pareceu durar horas, mas que talvez tenha sido apenas um instante. E então, com voz que parecia vir de muito longe, ela disse algo que Coquelin nunca esqueceria. Você luta para proteger, mas esquece de se proteger. E quando cair, ninguém poderá segurar o que você segurou sozinho. Ele quis responder. Quis dizer que não havia escolha, que era seu dever, que precisava continuar. Mas quando abriu a boca, ela já havia desaparecido. E tudo o que restou foi o vento frio da noite e a sensação estranha de que algo havia mudado dentro dele. Não para melhor ou para pior, apenas mudado. A Morrigan nunca gritava, ela observava. Surgia como corvo, como névoa, como pensamento insistente antes do amanhecer. Para os celtas, ela não era apenas a deusa da guerra, era a guardiã do destino, aquela que lembrava aos homens que tudo é transitório. Conta-se que em noites muito silenciosas, ela pousava perto dos rios e murmurava nomes que ainda não haviam sido esquecidos, não para assustar, mas para preparar. Ouvir a Morrigan não significava morte imediata, significava consciência. Ela aparecia de formas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, era a velha lavadeira à beira do rio, limpando roupas ensanguentadas. Para outros, era a jovem guerreira de olhar penetrante. E para alguns poucos, era apenas uma sensação, aquele arrepio que percorre a espinha sem razão aparente, aquele peso no peito que avisa, algo está para mudar. Há uma história antiga sobre um rei chamado Lugaid. Ele era forte, corajoso, amado por seu povo, mas tinha um defeito, não sabia quando parar. Sempre queria mais terras, mais gado, mais prestígio. E os druidas o avisavam. Há limites que não devem ser cruzados, ou a própria terra se volta contra você. Lugaid não escutava. Achava que avisos eram para os fracos. Até a noite em que viu a Morrigan. Ela estava no meio da estrada, parada, olhando diretamente para ele. Não disse nada, apenas olhou. E naquele olhar, Lugaid viu tudo, todas as escolhas que havia feito, todas as vozes que havia ignorado,
todas as consequências que ainda viriam. Ele tentou desviar, tentou seguir em frente, mas a imagem da Morrigan não saía de sua mente. Dias depois, em batalha, hesitou, e a hesitação custou sua vida. Mas antes de morrer, dizem que ele sussurrou: "Ela não me matou, apenas me mostrou que eu já estava morto há tempos." Essa é a natureza da Morrigan. Ela não causava destinos, revelava. E talvez seja por isso que seu nome ainda ecoa com tanto poder, porque nem todo aviso vem com violência. Alguns vêm apenas como uma sensação estranha no peito, difícil de explicar, fácil de sentir. Mas a Morrigan não era apenas sombra. Havia algo mais profundo nela, algo que os celtas compreendiam melhor do que tentavam explicar. Ela era parte do ciclo. Assim como a terra precisa do inverno para descansar antes da primavera, a vida precisa da morte para se renovar. Ela não era má, era necessária. Em algumas histórias, ela aparece oferecendo ajuda, em outras testando, sempre de formas inesperadas. Conta-se que certa vez ela se aproximou de Cú-Chulainn disfarçada de uma jovem linda, oferecendo amor. Ele a rejeitou, dizendo que não tinha tempo para romance enquanto defendia Ulster. Ela não se ofendeu, apenas disse: "Então, quando você precisar de mim, eu não estarei lá." E cumpriu. Quando Cú-Chulainn finalmente caiu em sua última batalha, ferido mortalmente, ele se amarrou a uma pedra para morrer de pé, como guerreiro. E foi a Morrigan, na forma de um corvo, que pousou em seu ombro. Não para atacar, apenas para testemunhar. E todos souberam, ao ver o corvo, que Cú-Chulainn havia partido. Mas há outra camada nessa história, porque a Morrigan não apareceu apenas no final. Ela esteve presente em toda a jornada dele, observando, medindo, esperando. E quando tudo acabou, foi ela quem carregou sua memória adiante. Porque morrer não é desaparecer, é transformar-se em história. E histórias, quando bem contadas, nunca morrem. Os celtas tinham uma forma peculiar de lidar com a morte. Não a tratavam como fim absoluto, mas como transição. Acreditavam que a alma continuava em outro lugar, em outra forma. Por isso, não choravam a morte da mesma maneira que muitas culturas choram. Choravam a ausência, sim, mas também celebravam a vida que havia sido vivida. Nos funerais, contavam histórias, riam de memórias engraçadas, bebiam em honra do falecido e acreditavam que, de alguma forma, aquela pessoa ainda estava ali, ouvindo, participando. A morte não era a porta fechada, era a porta aberta, e do outro lado havia algo. Não sabiam exatamente o que, mas confiavam que era algo. Essa confiança vinha em parte das histórias sobre o outro mundo, o lugar onde os deuses habitavam, onde o tempo funcionava de forma diferente, onde a beleza nunca envelhecia e a dor nunca durava. Não era exatamente paraíso, era outra dimensão da existência, acessível em certos momentos para certas pessoas. Entre os deuses celtas, o Bagda era o que compreendia o ritmo. Seu caldeirão nunca esvaziava. Sua harpa controlava as estações, e seus passos eram lentos, não por cansaço, mas por sabedoria. Dizia-se que ele sabia quando avançar e quando esperar, que entendia que até a terra precisa repousar entre uma colheita e outra. O Dagda não era um deus distante. Caminhava entre os mortais, comia com eles, ria com eles. Sua aparência não era de divindade imponente, era de homem comum, talvez até meio desajeitado. Usava roupas simples, muitas vezes sujas de terra. Carregava uma clava tão grande que precisava ser arrastada e tinha um apetite lendário. Dizem que podia comer um porco inteiro, beber um barril de cerveja e ainda pedir mais. Mas essa simplicidade era enganosa, porque o Dagda entendia coisas que outros deuses ignoravam. Entendia que fartura não é apenas ter muito, mas saber compartilhar. Que poder não é apenas força, mas timing. E que liderança não é gritar ordens, mas conhecer o momento certo de agir,
e o momento certo de esperar. Seu caldeirão era símbolo disso. Dele todos comiam. Ninguém saía com fome. Não importava quantos fossem, sempre havia suficiente. Não era mágica no sentido de truque, era mágica no sentido de generosidade infinita. O caldeirão representava a ideia de que quando se compartilha de verdade, nada acaba. A harpa do Dagda era diferente. Com ela ele controlava as emoções e as estações. Podia tocar uma melodia que fazia todos rirem, outra que fazia todos chorarem e uma terceira que fazia todos dormirem. Essas 3 músicas representavam os 3 estados da vida: alegria, tristeza e descanso. E o Dagda sabia que todos eram necessários. Não se pode estar sempre feliz, não se pode estar sempre triste e não se pode estar sempre acordado. Quando tocava a música do sono, era como se o mundo inteiro desacelerasse. As preocupações perdiam urgência, os medos se dissolviam e por alguns instantes tudo ficava bem. Não porque os problemas desaparecessem, mas porque havia espaço para respirar entre eles. Conta-se que certa vez os inimigos do Dagda roubaram sua harpa. Achavam que ao roubar o instrumento, roubariam seu poder, mas não entendiam a natureza real daquele poder. O Dagda caminhou até onde estavam, sozinho, sem armas, apenas chamou pela harpa, e ela, reconhecendo seu verdadeiro dono, voou de volta para suas mãos, matando aqueles que tentavam segurá-la no caminho. Antes de partir, o Dagda tocou, primeiro a música da risada. Seus inimigos explodiram em gargalhadas incontroláveis, incapazes de segurar as armas. Depois, a música do choro. Lágrimas escorreram e eles se lembraram de tudo que haviam perdido, de todos os erros que haviam cometido. E, por fim, a música do sono. Todos caíram, adormecidos, indefesos. O Dagda poderia tê-los matado, mas não o fez, apenas partiu, levando a harpa de volta. Porque para ele demonstrar poder não significava destruir, significava mostrar que há coisas que não podem ser roubadas, apenas recebidas. Essa história sempre foi contada com um tom de alívio, como se mesmo em meio a conflitos houvesse possibilidade de resolução sem carnificina, como se o verdadeiro poder estivesse em saber quando usar a força e quando usar a música. E talvez seja essa a lição que o Dagda sempre tentou ensinar. Nem tudo se resolve com batalha. Às vezes basta entender o ritmo certo. Os celtas tinham profundo respeito por músicos e poetas. Não eram vistos apenas como entretenimento, mas como essenciais para a sociedade, porque eram eles que mantinham a memória viva, que inspiravam coragem em tempos de medo, que traziam consolo em tempos de perda. Um bom poeta tinha tanto poder quanto um bom guerreiro, talvez mais, porque guerreiros podem conquistar terras, mas poetas conquistam corações, e corações são mais difíceis de governar. Havia uma classe especial de poetas chamados bardos. Eles treinavam por anos, aprendendo milhares de versos, dominando instrumentos, compreendendo as complexidades da métrica e da rima. E quando finalmente se tornavam bardos completos, eram respeitados em qualquer corte, em qualquer clã. Podiam viajar livremente mesmo em tempos de guerra, porque todos sabiam, atacar um bardo era atacar a própria memória do povo. Os bardos não apenas contavam histórias, moldavam reputações. Um bardo insatisfeito podia compor uma sátira tão cortante que destruía a honra de um rei. E honra para os celtas era tudo. Perder honra era pior que perder a vida. Por isso, tratavam os bardos com cuidado, ofereciam hospitalidade generosa, ouviam com atenção, porque sabiam que um dia seriam eles os personagens das histórias e queriam ser lembrados bem. Um dos bardos mais famosos foi Taliesin. Dizem que ele nasceu 2 vezes. Na primeira, era apenas um menino chamado Gwion Bach, servo de uma feiticeira chamada Ceridwen.
Seriduen preparava uma poção mágica para seu filho, que era considerado feio e sem talento. A poção levaria 1 ano e 1 dia para ficar pronta, e as 3 primeiras gotas dariam sabedoria infinita a quem as bebesse. Gwion Bak foi encarregado de mexer o caldeirão, mas no último momento 3 gotas quentes respingaram em seu dedo. Instintivamente ele levou o dedo à boca, e naquele instante toda a sabedoria do mundo entrou nele. Entendeu o passado, o presente, o futuro, entendeu línguas que nunca havia ouvido, segredos que nunca haviam sido contados. Também entendeu que Seriduen o mataria por roubar a poção de seu filho. Então fugiu, transformou-se em lebre. Seriduen virou galgo e o perseguiu. Ele virou peixe, ela virou lonta. Ele virou pássaro, ela virou falcão. E finalmente ele virou grão de trigo, escondendo-se entre milhares de outros grãos. Seriduen virou galinha e o comeu. Mas a história não termina aí. 9 meses depois, Seriduen deu à luz um menino, e o menino era tão belo que ela não conseguiu matá-lo. Colocou-o num cesto e o lançou ao rio. O cesto foi encontrado por um nobre chamado Elfin, que abriu e viu a criança. A primeira coisa que o bebê fez foi cantar versos tão perfeitos, tão profundos, que Elfin soube que havia encontrado algo especial. Deu-lhe o nome Taliesin, testa radiante, e Taliesin cresceu para se tornar o maior bardo que já existiu. Suas canções podiam curar os doentes, acalmar tempestades, abrir portas trancadas, não porque fossem mágica no sentido de feitiço, mas porque tocavam algo essencial na natureza das coisas. Eram verdade transformada em som. Taliesin nunca esqueceu que havia nascido 2 vezes, e por isso suas canções sempre falavam de transformação, de segundas chances, de como nem sempre somos quem éramos. Isso trazia conforto para muita gente, porque significava que os erros do passado não precisavam definir o futuro, que havia sempre possibilidade de renascer, mesmo sem morrer. As histórias celtas estão cheias de transformações. Pessoas virando animais, animais virando pessoas, objetos comuns revelando poderes extraordinários. Mas essas transformações nunca eram gratuitas, sempre vinham com custo, com lição, com mudança permanente. Ninguém voltava exatamente como era. Há a história de Oisin, filho de Fin Makumu. Oisin era guerreiro e poeta, combinação rara. Um dia, enquanto caçava com o pai, encontrou uma mulher montada num cavalo branco. Ela disse chamar-se Mian e que vinha de Tir na Nog, a terra da juventude eterna. Convidou Oisin para ir com ela. Ele, encantado, aceitou sem hesitar. Em Tir na Nog, o tempo não existia da mesma forma. Oisin viveu ali por muito tempo, ou achou que viveu. Caçou, festejou, amou Niam, teve filhos, mas eventualmente começou a sentir falta de casa, falta do pai, dos companheiros, das colinas familiares. Pediu permissão a Niam para visitar a Irlanda. Ela permitiu, mas com uma condição: ele não poderia descer do cavalo, porque se seus pés tocassem o solo irlandês, todo o tempo que havia passado em Tir na Nog cairia sobre ele de uma vez. Oisin concordou, montou o cavalo branco e voltou para a Irlanda. Mas quando chegou, nada era como lembrava. As fortalezas estavam em ruínas, as pessoas usavam roupas estranhas, falavam de forma diferente. Quando perguntou por Fin Makumu, riram dele. Fin? Esse nome aparece nas lendas antigas. Faz 300 anos que morreu. Oisin não acreditou. Cavalgou até encontrar homens tentando mover uma pedra grande. Quis ajudar. Inclinou-se da sela, segurou a pedra e a correia do cavalo se rompeu. Caiu. No instante em que seus pés tocaram o chão, 300 anos caíram sobre ele. Cabelos embranqueceram,
pele enrugada, ossos se curvaram. Em segundos virou um ancião frágil. Dizem que ele viveu apenas o suficiente para contar sua história a São Patrício, que estava cristianizando a Irlanda, e então morreu, sussurrando o nome de Niamh. Essa história sempre foi contada com uma tristeza silenciosa, porque fala sobre o preço de escolher entre dois mundos. Oisin não podia ter ambos. Não podia ficar em Tir na Nog sem sentir falta de casa. Não podia voltar para casa sem perder Tir na Nog. E no final, tentou ter os dois e perdeu tudo. Mas talvez a história também diga algo sobre memória, sobre como, às vezes, voltamos para lugares que amamos e descobrimos que mudaram, ou que nós mudamos. E não há como voltar atrás. Não há como ser novamente quem éramos. Os celtas falavam de uma terra além do horizonte, onde o tempo não pesa e o cansaço não se acumula. Tir na Nog não era céu nem inferno. Era um intervalo, um espaço de repouso para a alma. Poucos chegavam lá, e os que chegavam raramente voltavam iguais. Não porque fossem punidos, mas porque perceberam algo essencial. O tempo é uma experiência, não uma prisão. Mas Tir na Nog não era o único outro mundo nas lendas celtas. Havia muitos. Havia Magmel, a planície da alegria. Havia Tech Duin, a casa de Don, onde os mortos se reuniam. Havia ilhas no meio do oceano, onde deuses e heróis festejavam eternamente. Cada um desses lugares representava um aspecto diferente da existência além da vida comum. Alguns eram acessíveis apenas por convite. Outros podiam ser encontrados por acidente, caminhando pela névoa, atravessando um rio em determinado momento, seguindo uma música estranha. Mas sempre havia regras, e quebrar essas regras tinha consequências. Conta-se que um rei chamado Cormac MacArt foi levado ao outro mundo por um estranho que ofereceu trocas impossíveis. O estranho deu a Cormac um ramo de prata com maçãs de ouro que, quando sacudido, tocava música tão linda que curava qualquer tristeza. Em troca, Cormac teve que dar sua filha, depois seu filho e finalmente sua esposa. No outro mundo, Cormac viu maravilhas. Viu um palácio feito de luz, viu um caldeirão que diferenciava verdade de mentira. Se alguém contasse 3 mentiras perto dele, ele quebrava. Se alguém contasse 3 verdades, ele se consertava. Viu uma fonte cercada por 5 riachos, e acima dela uma árvore que deixava cair avelãs na água. Salmões comiam as avelãs e ganhavam sabedoria. O estranho revelou-se então. Era Manannán mac Lir, deus do mar. E tudo havia sido teste. Cormac passou. Como recompensa, recebeu de volta sua família e uma taça mágica que sempre revelava a verdade. Voltou para casa transformado, não fisicamente, mas internamente. Havia visto além do véu, e isso mudava tudo. Depois dessa experiência, Cormac governou com sabedoria incomum. Nunca julgava apressadamente, sempre ouvia todos os lados, e quando enfrentava dilemas impossíveis, tocava o ramo de prata e a música o acalmava o suficiente para pensar com clareza. Mas há algo que as histórias não dizem explicitamente, mas sugerem: o peso de ter visto o outro mundo. Porque depois que você sabe que existe algo além, como viver satisfeito apenas com o aqui? Como não sentir que está sempre um pouco deslocado, um pouco fora do lugar? Talvez seja por isso que muitos que visitavam o outro mundo voltavam melancólicos.
não infelizes exatamente, mas conscientes de uma distância intransponível entre o que é e o que poderia ser. E essa consciência, embora dolorosa, também era preciosa, porque impedia a acomodação, impedia a ilusão de que o mundo visível era tudo o que existia. Entre as figuras mais misteriosas do outro mundo estava a Banshee, muitas vezes temida, frequentemente mal compreendida. A Banshee não era exatamente deusa, nem exatamente espírito. Era mensageira. Aparecia antes de mortes importantes, não para causar, mas para anunciar. Seu choro era inconfundível, agudo, lamentoso, penetrante. Quem o ouvia sabia alguém da família estava prestes a partir. Mas a Banshee não chorava por crueldade, chorava por empatia, porque entendia a dor da perda. E seu lamento era forma de honrar aquela vida que estava terminando. Dizem que cada grande família irlandesa tinha sua própria Banshee, e ela acompanhava a linhagem por gerações, testemunhando nascimentos, casamentos, mortes. Tornava-se parte da família de forma estranha e silenciosa. Não interferia nos assuntos cotidianos, mas nos momentos cruciais estava lá. Há relatos de pessoas que, ao ouvir o choro da Banshee, correram para casa e encontraram um parente doente repentinamente. Outros ouviram e souberam, sem saber como, que algo terrível havia acontecido longe dali. E sempre, sempre havia confirmação. A Banshee nunca errava. Mas o interessante é que, com o tempo, as pessoas começaram a ver a Banshee não como prenúncio de desgraça, mas como parte do ciclo natural, porque todos morrem. E ter alguém que chora por você, mesmo antes de partir, é estranhamente reconfortante. Significa que sua passagem não será ignorada, que alguém marcará o momento. Em algumas histórias, a Banshee aparece lavando roupas ensanguentadas num rio. Essas roupas pertencem à pessoa que vai morrer. E se você for corajoso o suficiente para se aproximar e ajudá-la a lavar, ela pode revelar o nome. Mas poucos tinham essa coragem, porque há coisas que, mesmo sabendo que vão acontecer, preferimos não confirmar antes da hora. Os celtas tinham uma relação complexa com o medo. Não negavam sua existência, mas também não deixavam que ele governasse. Acreditavam que coragem não era ausência de medo, mas ação apesar dele. E muitas de suas histórias ensinavam exatamente isso, que é normal ter medo, mas que não se pode viver paralisado por ele. Finn Mac Cumhaill, pai de Oisin, tinha um ritual interessante quando jovem. Dizem que para adquirir sabedoria, ele comeu o salmão do conhecimento. Mas antes disso, treinou sob um druida chamado Finnegas. Finnegas havia passado 7 anos tentando pescar aquele salmão, porque profecias diziam que quem o comesse ganharia todo o conhecimento do mundo. Quando finalmente pescou o peixe, Finnegas pediu a Finn que o cozinhasse, mas o avisou: não coma nada. Finn obedeceu, mas enquanto virava o peixe na grelha, uma bolha de gordura quente estourou e queimou seu polegar. Instintivamente, Finn levou o polegar à boca para aliviar a dor. E foi o suficiente. O conhecimento entrou nele. Finnegas, ao olhar para o menino, viu imediatamente o que havia acontecido. Poderia ter ficado furioso, afinal havia esperado 7 anos. Mas em vez disso, sorriu. A profecia dizia que alguém chamado Finn comeria o salmão e ganharia sabedoria. Sempre achei que seria eu, Finnegas, mas era você, Finn, e deu o resto do peixe ao menino. Essa generosidade marcou Finn para sempre.
Ele aprendeu que sabedoria sem humildade é perigosa e que às vezes o destino escolhe caminhos que não esperávamos. Fínegas poderia ter visto a situação como roubo, mas escolheu vê-la como cumprimento de algo maior. Finn cresceu para liderar os Fianna, grupo de guerreiros de elite que defendiam a Irlanda. Mas ele não liderava apenas com força, liderava com justiça. Quando alguém pedia para se juntar aos Fianna, eram testados não apenas em combate, mas em poesia, porque Finn acreditava que guerreiro sem cultura era apenas violência organizada. E violência organizada eventualmente se volta contra si mesma. Os testes eram difíceis. O candidato precisava se defender contra 9 guerreiros enquanto estava num buraco até a cintura, armado apenas com um escudo e um galho. Precisava correr por floresta enquanto era perseguido, sem quebrar nenhum galho, sem deixar rastro. Precisava pular sobre uma vara na altura de sua própria testa. Precisava passar por baixo de outra vara na altura de seu joelho, sem tocar nela. E precisava remover um espinho do próprio pé enquanto corria, sem diminuir a velocidade. Parece cruel, mas a intenção era clara. Apenas aqueles que tinham controle absoluto sobre corpo e mente podiam se juntar. Porque os Fianna não lutavam apenas batalhas físicas, lutavam batalhas políticas, sociais, éticas. Precisavam ser mais que soldados, precisavam ser exemplos. E é aqui que chegamos a algo interessante sobre as lendas celtas. Elas nunca tratam heróis como perfeitos. Finn, por exemplo, era sábio, mas também ciumento. Cometeu erros, machucou pessoas que amava. E as histórias não escondem isso, não tentam polir suas falhas para torná-lo imaculado. Porque os celtas entendiam algo fundamental. Heróis são humanos, e humanos falham. O que torna alguém admirável não é nunca cair, mas continuar levantando. Não é nunca errar, mas tentar fazer diferente na próxima vez. Há uma história sobre Diarmuid, um dos melhores guerreiros dos Fianna. Ele tinha uma marca no rosto, uma marca de beleza mágica que fazia qualquer mulher se apaixonar por ele à primeira vista. Não era algo que Diarmuid queria, mas estava lá, e ele precisava lidar com as consequências. Quando Finn decidiu se casar com Grain, filha de um rei, Diarmuid foi à cerimônia. Grain viu Diarmuid, apaixonou-se instantaneamente e colocou Diarmuid sob gaze, uma obrigação mágica impossível de quebrar, para que fugisse com ela. Diarmuid não amava Grain, não queria trair Finn, que era seu líder e amigo. Mas gaze é gaze. Quebrar um gaze significava morte certa, desonra eterna. Então, contra toda sua vontade, fugiu com ela. Finn, enfurecido, perseguiu os dois por anos, e Diarmuid, durante esse tempo, viveu dividido. Protegia Grain porque havia dado sua palavra, mas não a tocava, porque isso seria trair ainda mais Finn. Dormiam em lados opostos da fogueira. E embora ela eventualmente o amasse de verdade e ele começasse a sentir algo em retorno, a sombra de Finn sempre estava presente. No final, houve reconciliação temporária. Finn fingiu aceitar o casamento, mas numa caçada, quando Diarmuid foi ferido por um javali mágico, Finn teve a chance de salvá-lo. Bastava dar a Diarmuid água de uma fonte especial que ele carregava nas mãos. Finn caminhou até a fonte, pegou a água, começou a voltar, mas lembrou-se de Grain e deixou a água escorrer entre os dedos. Voltou para pegar mais. De novo começou a voltar. De novo deixou escorrer. Quando finalmente trouxe a água, era tarde demais. Diarmuid havia morrido. Essa história nunca foi contada como Finn como vilão absoluto. Sempre houve compreensão de que ele estava dilacerado. Amava Diarmuid como guerreiro, mas não conseguiu perdoá-lo como homem.
e naquele momento de escolha deixou a parte ferida de si vencer a parte sábia. Os celtas não condenavam fim por isso, apenas reconheciam: até os melhores entre nós podem ser derrotados pela própria dor. Talvez Tir na Nog seja menos um lugar e mais um estado, aquele momento em que a mente desacelera, o corpo relaxa e a noite parece suspender as horas. Os celtas acreditavam que esse estado era acessível não apenas após a morte, mas em vida, em pequenos vislumbres, num nascer do sol depois de noite insone, numa conversa profunda com alguém que realmente escuta, num instante de clareza inesperada. Eles chamavam esses momentos de tempos finos, thin times, momentos em que o véu entre os mundos ficava tão fino que era possível sentir o outro lado. Não ver necessariamente, mas sentir, como quando você entra numa floresta antiga e percebe que está sendo observado, não com ameaça, apenas com atenção. Os festivais celtas eram planejados em torno desses tempos finos. Samain, por exemplo, marcava o fim da colheita e início do inverno. Era considerado o momento em que os mortos podiam visitar os vivos. Por isso deixavam comida nas soleiras das portas, não por medo, mas por respeito, porque os mortos eram parte da família, e famílias cuidam umas das outras mesmo através da morte. Imbolc celebrava o início da primavera, quando a terra começava a despertar. Beltan marcava o auge da fertilidade, quando tudo florescia. Lugnazad agradecia a primeira colheita. Cada festival era reconhecimento de que a vida é cíclica, que há tempos de semear e tempos de colher, tempos de crescer e tempos de descansar. E em cada um desses momentos havia espaço para histórias, porque histórias são como sementes, plantadas no momento certo, crescem e eventualmente dão frutos que alimentam gerações. Há uma última história que vale ser contada, sobre Bridget, a deusa que depois se tornou santa. Bridget era associada a 3 coisas: poesia, cura e ferraria. Combinação estranha à primeira vista, mas que faz sentido quando você pensa. Poesia é forjar palavras, cura é forjar saúde, ferraria é forjar metal. Todas são formas de transformação, pegar algo bruto e torná-lo útil, belo, necessário. Bridget era gentil, mas não fraca. Podia curar feridas com um toque, mas também podia forjar espadas que nunca quebravam. Podia compor versos que acalmavam tempestades, mas também podia falar verdades que ninguém queria ouvir. Quando o cristianismo chegou à Irlanda, Bridget não desapareceu, transformou-se, tornou-se Santa Brígida, padroeira dos poetas, dos ferreiros, dos curandeiros. Mesmas funções, mesmo respeito, apenas novo nome. Isso mostra algo importante sobre os celtas. Eles eram adaptáveis. Quando novas crenças chegaram, não simplesmente abandonaram as antigas, integraram, mantiveram o que fazia sentido e o que não fazia, deixaram ir. Bridget tinha uma cruz de junco que as pessoas penduravam nas portas por proteção. Não proteção mágica exatamente, mas como lembrete. Lembrete de que transformação é possível, que materiais simples podem se tornar símbolos poderosos, que às vezes o que protegem não é força, mas significado. Dizem que Bridget mantinha uma chama eterna em seu santuário, uma chama que nunca apagava, cuidada por suas seguidoras. Essa chama representava a inspiração, que também nunca deve se apagar. Porque sem inspiração, sem a fagulha que nos move a criar, a curar, a transformar, somos apenas existência, não vida. A chama de Brígide queimou por séculos, até que, em determinado momento, foi apagada por ordens de autoridades que não entendiam seu significado. Mas mesmo apagada, a memória dela permaneceu. E décadas depois, alguém a reacendeu. Porque algumas chamas são fortes demais para morrer completamente.
E assim como faziam os antigos, deixamos as histórias se afastarem, sem fechar todas as portas. Porque lendas não terminam, elas repousam, esperando outra noite silenciosa para serem lembradas. Os celtas acreditavam que histórias têm vida própria, que uma vez contadas continuam ecoando, passam de boca em boca, de geração em geração, mudando ligeiramente a cada vez, mas mantendo a essência intacta, como rios que mudam de curso, mas continuam sendo rios. Essas histórias que você ouviu esta noite atravessaram séculos, sobreviveram a invasões, a conversões religiosas, a mudanças de língua. Sobreviveram porque tocam algo essencial, falam de coragem e medo, de amor e perda, de transformação e retorno. Falam de coisas que não mudam mesmo quando tudo muda. Talvez, enquanto você escuta, algo dessas narrativas antigas tenha encontrado espaço aí dentro. Talvez não. Ambas as coisas estão bem. Se essas histórias te ajudaram a relaxar, elas cumpriram seu propósito. Porque o propósito nunca foi ensinar lições morais rígidas ou impor crenças. O propósito sempre foi criar espaço, espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para talvez sentir algo que não tem nome, mas que você reconhece quando aparece. Os celtas não tinham pressa. Suas histórias eram longas, cheias de desvios, de descrições, de momentos onde nada acontece exceto observação. E talvez seja exatamente isso que precisamos de vez em quando. Não de respostas rápidas ou entretenimento frenético, mas de tempo. Tempo para acomodar pensamentos, tempo para deixar emoções se assentarem, tempo para simplesmente existir sem urgência. A noite continua lá fora, o mundo continua girando, mas aqui, por alguns instantes, houve pausa, houve escuta, houve presença. E se quiser voltar em outra noite, saiba que essas lendas ainda são sussurradas, sempre que o mundo fica quieto o bastante para ouvir. Talvez você já esteja começando a sentir o peso das pálpebras. Talvez a respiração esteja mais lenta. Talvez os pensamentos do dia estejam se afastando, dando lugar a algo mais suave, mais indefinido. Isso é bom. Isso é como deve ser. Os celtas tinham uma bênção que diziam ao final do dia. Não era pedido de proteção divina dramática, era simples, algo como que seu sono seja profundo, seus sonhos sejam gentis e o amanhecer, quando vier, te encontre renovado. Então essa é a bênção para você esta noite. Que o sono, se vier, seja profundo, que os sonhos, se vierem, sejam gentis e que o amanhecer, quando vier, te encontre renovado. As histórias podem ir agora. Elas cumpriram seu papel. E você também pode ir, descansar, deixar a noite fazer seu trabalho. Até a próxima vez que as lendas chamarem. Até a próxima noite.